Assim como a África do Sul, outros países africanos também construíram a sua história e a sua cultura. E no programa de hoje iremos falar sobre esse país que teve um grande marco na história. Está começando um mundo no olhar da internet. E no programa de hoje, iremos abordar esse país que é mundialmente conhecido pelas suas belas pirâmides, que possui dezenas de filmes sobre faraós e múmias, e que teve grandes nomes que marcaram a história da humanidade. Hoje iremos falar sobre o Egito. República Árabe do Egito, mais conhecido como Egito, país localizado no extremo norte da África, onde faz divisa com Líbia ao oeste, Sudão ao sul e Israel ao nordeste. É banhado pelo Mar Vermelho a leste e o Mar Mediterrâneo ao norte, possuindo uma população de mais de 102 milhões de habitantes. Seu idioma oficial é o árabe e sua capital se chama Cairo. Quando se pensa no Egito, a primeira coisa que vem à cabeça são as pirâmides de Gizé, que são consideradas as maravilhas do mundo. A primeira pirâmide a ser construída foi a pirâmide de Djoser. A estrutura ficou pronta no ano de 2600 a.C. As principais pirâmides em que faraós foram mumificados e sepultados são as de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Além delas, a grande esfinge de Gizé é uma imponente escultura dotada de cabeça humana e corpo de leão, localizada junto às pirâmides. Uma curiosidade sobre a esfinge é que ela não possui nariz. Existem versões sobre o ocorrido, mas até hoje nenhum comprovado. A economia egípcia tem como base o petróleo e o gás natural, extraídos em sua maioria do Golfo de Suez, bem como seus derivados. São os principais produtos exportados e formam a principal base industrial do país. O setor é composto ainda pelos ramos alimentício, têxtil e construção civil. A moeda do país se chama Libra Egípcia. Além da economia, as terras egípcias possuem muitos pontos turísticos. O Templo de Luxor é um dos monumentos históricos mais importantes quando se trata da história do Egito. Dedicado ao deus egípcio Amon, considerado o rei dos deuses e força criador da vida, acredita-se que muitos faraós fizeram sua cerimônia de coroação neste local. O Templo de Karnak é o maior templo do Egito e também localizado na cidade de Luxor. O complexo de templos de Karnak foi construído por vários faraós ao longo de 400 anos e reúne obeliscos, salões cerimoniais, estátuas, colunas, capelas e até um lago sagrado onde sacerdotes faziam banhos cerimoniais.
Fundada por Alexandre o Grande, na costa mediterrânea, Alexandria é uma das cidades mais famosas do país. O local, que se tornou o centro do poder durante o governo de Cleópatra, possui muitas histórias e lendas. Em questão de religião, quase toda a população egípcia é islâmica. Para ser mais específico, 90% dos egípcios seguem o islamismo. O Egito é abençoado por ter uma das culinárias mais atrativas do mundo árabe. A culinária egípcia descreve muito sobre o seu povo e sua cultura. Os seus principais pratos famosos são koshari, marshi, fata, moloqueia, kunafa e shawarma. A bandeira egípcia é formada por 3 listas horizontais de tamanho igual, nas cores vermelho, branco e preto, cada uma possuindo seu significado. O vermelho representa a história do país. O branco representa a Revolução Egípcia no ano de 1952 e o preto significa o fim da opressão do colonialismo britânico sobre o povo egípcio. E o símbolo central é representado pela águia de Saladino. Foi adotada em 4 de outubro de 1984. O país é reconhecido por ter sido palco de uma das civilizações mais antigas e misteriosas da antiguidade. Também é mundialmente conhecido por grandes nomes da história da humanidade. Moisés foi um líder religioso no Egito no ano de 1391 a.C. Foi um homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão no Egito, considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até os limites da Terra Prometida. Cleópatra, que era bem conhecida por sua beleza, como retratada em várias pinturas e esculturas, e por sua força, também foi bem formada em muitos outros campos e, durante seu reinado, dedicou seu tempo à administração dos estados egípcios. Sua capacidade de falar vários idiomas a teria ajudado nessa tarefa. Era muito boa como administradora, criando muitas políticas que ajudaram a economia egípcia a prosperar. Ramsés II foi o maior e mais célebre faraó egípcio do seu tempo. Ele construiu muitos monumentos e templos para promover a civilização egípcia. Ele lutou em inúmeras guerras e tornou o Egito rico em recursos antes de sua morte. Tutancâmon foi um dos faraós mais famosos no mundo inteiro. Seu reinado era orientado por sacerdotes egípcios que o influenciavam a implantar a crença politeísta. Ele fez grandes esforços para os reinos viverem em paz uns com os outros, mas apesar desses esforços, ainda havia muitas guerras que enfraqueceram as economias dos reinos individuais. O Egito possui um arcabouço cultural extremamente rico e diverso, que aparece expresso tanto no dia a dia da sua população, nos seus costumes e tradições, quanto na própria paisagem.
Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, lembrando a todos que não sou portador das fotos, informações e vídeos, apenas materiais para a construção deste conteúdo. Esqueci de alguma informação? Comentem aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e fui!